Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir mais um conteúdo aqui da Jovem Pan Esportes. E o título é o seguinte: novo racha? Gente, a informação de hoje no Flamengo é que o Gabigol, reticência, olha esses bastidores. Então, vamos ver o que aconteceu dessa vez aí. Trocando de janela, vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. De acordo com o Diogo Dantas, tá? Jornalista do jornal O Globo, há uma ruptura, tá? Outra ruptura que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não conseguiu conter, além da do técnico Sampaoli, né, com o elenco, que foi entre o vice de futebol Marcos Braz e o Gabigol. A discussão entre o jogador e o dirigente em julho, né, quando o Gabigol tava bravo de ter que esperar ali pelo exame antidoping, aí o Marcos Braz discutiu com ele. O Gabigol tá errado nessa, né? Afinal, né, só que nem todo mundo tá inteirado dessa história, o Gabigol foi substituído e queria ir embora, mas o Dr. Márcio Tanuri falou pra ele que ele não podia ir embora antes da definição do sorteio do antidoping, porque se ele fosse sorteado e não estivesse no local da partida para realizar os devidos exames, seria a mesma coisa que estar dopado e ele ficaria suspenso durante muito tempo. E aí o Marcos Braz se meteu na história, né? Foi solicitado para resolver aquela questão, porque o Gabigol queria mesmo ir embora e eles discutiram severamente. O Gabigol foi punido, inclusive, tomou multa no salário e etc. A história começou daí. Agora que você já sabe, quem não sabia, né? Vamos seguir. Fez com que a relação passasse a não existir mais. Eles sempre tiveram uma relação muito positiva, né? O Gabigol e o Marcos Braz. Foi o Marcos Braz que fez todo o approach ali para a contratação do Gabigol. E segundo a reportagem do jornal O Globo, a diretoria do Flamengo já considera a chegada de um novo executivo para participar de forma mais efetiva de um processo de reformulação previsto para o fim da temporada. Importante esse executivo. E aí, cara, é importante acabar a estrutura do futebol do Flamengo do jeito que ela é hoje. Tem que acabar. A saída do Marcos Braz ou não, antes do fim do mandato do Landim, que o Landim já deixou claro que ele não vai sair antes do fim do seu mandato, no ano que vem, também tem sido debatida. Hoje, Marcos Braz, de acordo com a reportagem, não consegue mais influenciar e ser uma figura de poder no vestiário. Os profissionais Bruno Spindel e Fabinho, diretor e gerente de futebol, acabam como aliados do vice de futebol. A promoção do Gabigol à camisa 10 e capitão, feita pelo presidente Rodolfo Landim, tinha a intenção justamente de aumentar a influência da diretoria na condução do vestiário. Mas esse processo se deteriorou de acordo com a reportagem. E o Gabigol não conseguiu ser um exemplo de liderança para dentro e fora do clube. Somado a isso, né? Teve um episódio que aconteceu anteontem, que o Gabigol teria curtido um comentário que saiu a notícia. Organizam protestos na festa do Gabigol. E aí alguém comentou nessa notícia: protestar contra Braz, Spindel e Rodolfo Landim, ninguém protesta. O Gabigol teria curtido esse comentário. Depois ele deletou essa curtida, tá aí, ó. Tá aí. E 0 protestos contra Braz, Spindel, Landim e companhia. Beleza. E aí o Gabigol curtiu esse comentário e realmente mostra que ele acha que a torcida tem que questionar mais os dirigentes do que ele e o aniversário dele. Ou seja, a reportagem do Globo reforça essa situação. Tem essa também, ó. Personalidade forte do Gabigol sempre me deu a certeza de que ele seria bode expiatório de um problema que não remete só a ele. Sim, acho que é falta de timing a festa do poderoso Gabi. Mas também penso que a raiz dos nossos problemas estão longe de passar por isso. Ele também curtiu esse comentário, essa postagem, e mostra aí que pode estar começando a haver um desgaste, né, Bruno Prado? E Vanderlei também, entre Gabigol e a diretoria do Flamengo. Pode. Quando os resultados não vêm, isso acontece. Eu acho a gestão de futebol do Flamengo bem ruim, não só muito desse ano, nos outros anos também, mas
Sempre falei isso e vou continuar falando. Todo treinador que veio pro Flamengo ganhou alguma coisa, chegou aqui para remendar, para consertar o anterior. A primeira escolha dessa diretoria foi o Abel Braga, que é um cara que só deveria pisar nas dependências de qualquer coisa controlada pelo Flamengo para ser adversário. Eles trouxeram um anti para dentro do Flamengo. Aí o Jorge Jesus chegou para consertar o Abel. Aí o Jorge Jesus foi embora, contrataram Domenech, primeira opção deles. Rogério chegou para consertar o Domenech, foi campeão. Aí mandaram o Rogério embora na maior covardia. Mauro César, inclusive eu trouxe esse vídeo aqui, fala sobre isso aí num vídeo que eu postei aqui ontem, antes de ontem, não lembro. Por que mandaram o Rogério embora 3 horas da manhã, do nada, muito rápido? Ele explica bastante, o troço que eu já falei várias vezes. Eles não queriam que o Rogério Ceni recebesse de volta os convocados e tivesse tempo para a galera do DM e da Covid negativar e ficar curado, porque o time completo, o Rogério ia vencer partidas, ia ficar muito difícil, ele ia ganhar um tamanho, uma dimensão, não poderia ser mandado embora. Ele era um cara que batia de frente com a diretoria, com gente do CT e etc. Ele é chato, a verdade é essa. Mas o problema do Rogério nunca foi com o elenco. Mandaram ele embora na covardia para trazer Renato. Aí contrataram o Paulo Souza para consertar o Renato. Não deu certo, contrataram o Dorival para consertar o Paulo Souza. O planejamento desses caras é um lixo. Um lixo, lixo, lixo. Tem ninguém ali que entende minimamente de futebol para fazer um planejamento bacana, legal, para pensar o treinador que vai ser contratado. Um cara que de fato possa fazer um bom trabalho. Não tem. Não tem. A gestão financeira foi bem feita já há alguns anos, sim. E o time continua com um poder de investimento muito grande, então tem ótimos jogadores e muitas vezes, mesmo errando no futebol, errando na contratação de treinadores, o time acaba conquistando títulos, como ganhou nos últimos anos, mas poderia ser uma coisa melhor. Quase todo ano o Flamengo passa por uma instabilidade muito grande. O Palmeiras, que é o que sempre se compara ao Flamengo, é um time muito mais estável. Eles, se você olhar... Tem muito menos mídia também, né? Vamos combinar aí. Resumindo, os dois ganharam mais ou menos as mesmas coisas. Os resultados são parecidos. Aí sim. Mas o Palmeiras não passa por esses momentos de queda muito grande, né? O Flamengo tem momentos muito de baixa e picos, assim, muito altos também. Ele é mais irregular. O Palmeiras, ele vai sempre na mesma ali. Mas também ganha... É porque aqui no Flamengo tem muito mais mídia e tem um famoso oba-oba, né? A gente combinar aí que o palmeirense, por si só, é um tremendo de um... pessimista. O palmeirense só acredita que é campeão quando o juiz apita. Pode estar ganhando 6-0. Vamos ver que de repente a força deles a ofensiva é grande, hein? De repente um mole da nossa zaga ali, o Gustavo Gomes dá um mole ali, dá uma pichotada daquelas dele, que ele nunca deu, mas pode dar uma pichotada a qualquer momento e o time deles fazer 7 gols, nunca se sabe. O palmeirense tem esse espírito de porco aí. O flamenguista não. 1-0 já é rumo a Tóquio. Perde como o Flamengo ganha e perde, né? Os resultados são parecidos. E o Palmeiras, ele é mais estável porque ele acertou na gestão de futebol. Na verdade, ele acertou na contratação do treinador e ele comanda. Porque antes também do Abel chegar, o Palmeiras também trocava... Acertaram na sorte também, tá? Porque eles só contrataram o Abel Ferreira porque uma vez ele eliminou o Jorge Jesus de uma parada. Só isso foi o suficiente para eles. O treinador que vence o Jorge Jesus. Ninguém conhecia ele. Por acaso, o cara tinha realmente... capacidade. E junto a isso, independente da capacidade, os caras tinham a condição de fazer um elenco decente e dar tempo pro cara trabalhar. Quando teve crise, bancaram o sujeito, que é uma coisa que eu acho que deveria ter acontecido com o Rogério, por exemplo. Deu crise, tá tendo treta, banca o cara e deixa ele ali. Já tava 1 ano já no cargo, etc. Podia estar o Rogério aí 2, 3 anos aí ganhando títulos, trabalhando direito. Eu vou sempre defender o Rogério até que ele venha pro Flamengo e faça um trabalho ruim, que eu ainda não vi. Toda hora de treinador. Palmeiras deu certo com o Abel, aí se foi por sorte, por competência, mas de quem escolheu. Não sei se quem escolheu sabia exatamente o que esperar do Abel Ferreira, mas ele tá lá e deu certo e ele comanda o futebol do Palmeiras. E na mão dele o futebol do Palmeiras é estável. Mesmo quando perde, não tem essas crises gigantescas que acontecem no Flamengo. Então pode acontecer, mas aí tem duas... Quando perde o Palmeiras não tem essas crises porque o nego não cobra deles igual cobra do Flamengo. A própria imprensa faz umas cobranças absurdas que não tem cabimento nenhum pra cima do Flamengo, porque só o Flamengo é obrigado a ganhar jogando bem. O Palmeiras ganha no 1-0. Olha como é guerreiro esse time do Abel, mesmo quando joga mal, não perde. É difícil esse time de perder, porque os caras são aguerridos. Pô, o Flamengo ganha assim na bacia das almas. O Flamengo ganha apesar dos erros e não sei o quê.
Time muito ruim, torcida gritando no Maracanã, vergonha, time sem... Vitória de 1-0. Porra, é difícil, né? As coisas. O Marcos Braz é um diretor estatutário. Ele está ali, não exatamente... Ele não é diretor, ele é vice-presidente de futebol. Nomeado. De fato, não ganha dinheiro. O resto é tudo profissional ganha dinheiro. O Spindel, Fabinho Soldado, Juan, Val, toda essa galera, tudo conselho do futebol, centro de inteligência, tudo remunerado, tudo profissional. E tem que ir embora todo mundo e trazer gente nova capaz. Porra, a gente vê o Botafogo pinçando jogador de uns lugares nada a ver, do aquém do além, o sujeito surge com um cara. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Tiquinho Soares. O maluco chega aí, artilheiro do campeonato. Ninguém nunca tinha escutado falar da maioria dos caras do Botafogo, tá lá os caras lá brilhando lá. Nunca. O jogador mais famoso tendo no Botafogo é o Diego Costa, que chegou agora também. Nunca. A galera... Porra. O mínimo que eu espero que o Flamengo faça de trabalho fundamental é uma base que funciona, que revela jogadores, que tem bom trabalho, e um trabalho de scout, né? Esse trabalho de você ficar garimpando o jogador bem feito. Porra, eu vi o Pedro Certezas falando no Charla que o John Textor contrata gente para viver no Paraguai, viver na Argentina, viver no Peru, viver no Uruguai e ficar ali observando os campeonatos de primeira, segunda divisão, procurando jogador de talento para o Botafogo contratar, consequentemente para o grupo do John Textor, e esses caras poderem ficar migrando entre o Crystal Palace, o Lyon, o Botafogo. Porra, mano. Flamengo, com a condição que tem, não pode botar uma galera para viver nesses países também? Porra, tá de brincadeira. O mínimo que eu espero é isso, um trabalho de scout bem feito, que isso é recurso pro clube. Você contrata um cara barato, vende ele caro, é lucro absurdo, e a base vindo forte. E isso a gente não vê acontecendo no Flamengo. Ah, não, mas o Flamengo vendeu os jogadores da base muito bem, que não sei o quê. Se o trabalho da base do Flamengo fosse realmente bem feito, era todo ano vendendo jogador por mais de 100, 150, 200 milhões. Todo ano. Todo ano. E a gente não vê. E principalmente os jogadores da base compondo bastante no time titular. A gente não vê isso. Quando o cara começa a aparecer um pouquinho, é vendido logo e o valor muitas vezes está aquém do que poderia. Pelos conhecimentos dele de futebol, mas por uma questão política, que acontece em todos os clubes que têm eleição, que têm gestão política. Vários os diretores de futebol dos clubes que têm eleição, eles são escolhidos mais pela política, pelo poder que eles têm de voto, pelos grupos que eles influenciam em votações dentro do clube. Aí, se eles quiserem trazer um novo executivo, não é exatamente para o lugar do Marcos Braz. O Mauro César falou aqui várias vezes, é um governo de coalizão, ou seja, não é o Landim que é todo poder, o Landim é o presidente de um grupo político e de vários outros que podem se juntar. E o Marcos Braz, ele é importante nessa união política, de trazer votos e manter uma estabilidade política dentro do clube. Então, a função dele acho que acaba às vezes até sendo mais técnica, ou teoricamente técnica, né? Ele acaba invadindo um pouco a área técnica, mas ele está lá principalmente por uma questão política. Então, se ele sair, deve entrar outro que também tenha força política no clube. Eu acho difícil ele sair, tá? Porque o Landim sempre bancou, falou que enquanto ele estiver como presidente, o Marcos Braz vai ser o vice de futebol. Mas pode ser que as coisas tenham mudado, Wander. Acho que existe aí uma forte ligação, inclusive política, né? Entre os dois. Então, para tirar o Braz, ele não é só tirando um responsável pelo futebol. Aqui é uma composição. O Landim tem o grupo político dele, que é aquela galera que tinha lá o Valim, BAP, etc. E o Marcos Braz é de um outro grupo político que compõe com eles ali, que ajudou bastante. Compor com o Marcos Braz ajudou bastante na eleição do Landim, a gente sabe disso. E aí ele não vai... Ele é um cara de palavra, o Rodolfo Landim, assim, nesse aspecto, né? Quando dá a palavra assim pros outros. Porque a palavra dele a gente não pode contar muito, porque ele disse que ia ter cobrança de empresa no Flamengo dele, e a gente viu que isso não é verdade. Acho que a relação deles é mais profunda e vem de muitos anos. Eu queria só dizer o seguinte, eu sei que no dicionário curtir significa gostar. Ok, isso eu sei. É que eu também estou mais na linha de muita gente que entende assim nas redes sociais, que curtir também serve para dizer eu li. Não significa necessariamente que aprovou. Mas, de qualquer maneira, essa é uma coisa, né? Porque você vai lá, você esculhamba alguém
e se fala o nome do cara, o cara não quer responder, mas o cara coloca curtiu lá para dizer para a pessoa que esculhambou você que você leu. Você não tem resposta, mas você leu a esculhambada, né? Então, essa é uma abordagem. A outra é que se ele curtiu dizendo que gostei, então ele concordou também que a festa é inadequada. Porque nessa postagem consta que a festa, na opinião de quem escreveu, a festa tá errado. é no momento inadequado. Então ele concorda com muita coisa que foi dita aqui. Com relação a não protestar pela gestão, eu acho que é um pouco de injustiça, porque nós todos aqui, não é só aqui, em quase todas as programações esportivas, se faz, exceção feita a alguns que passam um pano ou que lambem. Mas a maioria critica a direção de futebol do Flamengo. Não é de hoje, né? Se fala, por exemplo, que o time tem as contas ajustadas, tem muita grana, esse negócio todo, que não tem cobrador batendo na porta, que é o ricão do futebol brasileiro, tem vencido títulos recentes, tudo isso a gente fala, mas fala também das lambanças, pelo menos eu falo aqui e outros meus companheiros também, as lambanças que os dirigentes fazem. Gestão de futebol temerária, a gestão financeira é muito boa. Só que são núcleos diferentes. Tem o vice-presidente de finança. O financeiro é uma coisa e o futebol é outra coisa. O futebol é o Marcos Braz. O financeiro é um outro caboclo que tá tocando. Então, mano, é outro nível a gestão financeira do Flamengo. Desde contratações. Eles fazem lambanças, comportamento. E tá aí a história do Jesus, essas coisas todas, viagem lá para Portugal, ele vai torcer no campo do adversário, provoca azia no outro clube. Enfim, eles fazem muitas lambanças. Né? Eu até ironizo aqui quando eu digo a direção de estadistas, né? Que muitos lá se sentem verdadeiros estadistas e a gente sabe que efetivamente não é assim. Então eu queria dizer que essa curtida, ou ele gostou ou ele quis dizer que leu aquela postagem. Só isso, mas das duas uma, tudo que está escrito lá é verdade com relação à festa inadequada e com relação a dizer que não há cornetagem para cima da direção, não é verdade. A gente faz isso, se é o suficiente ou não, se a torcida deve ser mais, digamos assim, incisiva na crítica, é uma outra conversa, mas essa diretoria é criticada porque ela também faz grandes lambanças. O sinal... Pilhado vai viajar. Pilhado vai viajar, vou te dar paz. Porque o programa vai sair do ar, porque quando a data não vai sair do ar. Mas eu aproveitei esse momento para pedir, né, uma folga para Lívia Weber ver os filhos em Miami. É por uma causa nobre. Você vai para Miami? Vou. Faz um presente de lá para Miami, né, pessoal? Vou, lá tudo é baratinho. Os filhos, né? Ela tá longe dos filhos há um tempo já. É bom ir mesmo. Você viu que chegou lá agora? Chegou aquele negócio aí da natureza, né? Chegou o quê? Um tornado? É, pô. Você tá de brincadeira que eu vou pisar lá na hora que chegar o tornado. É verdade. Você tá me agorando tanto. Aqui, ó. Que só falta o furacão me levar. Tudo bem que muita gente no chat torce por isso. O Tico é verdade mesmo aqui. Você tá de sacanagem. Eles dão nome, pô. É verdade. Aí, furacão com potencial catastrófico mata... Como é que olha aí, é verdade. Chegou lá em Miami. Furacão com potencial catastrófico mata 2 nos Estados Unidos. Gente, que loucura. Chegou mesmo. E eu tô indo. Eu tô embarcando. Vai com Deus. Ah, é isso? Você falou... É isso que você deseja pra mim. Não, então vai com o diabo. Vai pro inferno. Pô, eu falei aqui, o Molino vai com Deus, ele reclamou. Eu falei, o Molino foi vendido, vai com Deus. E você fala assim, vai com Deus? Não, tá bom, vai com o diabo. Olha aqui. Brasileira entra na rota de furacão pelo 2º ano seguido durante visita à mãe na Flórida. Que loucura. Aí tem que ir correndo pra ver os filhos, pô. Que loucura. É isso que me... não, a gente vai, vamos desafiar, vamos ultrapassar as barreiras de um furacão. Pelo amor, né? E são doentes. Pra ver Theo e Manu. Pronto. Theozinho, Manu, a gente vai lá dar carinho pra eles, que a mãe tá morrendo de saudade, a Lívia Weber vai lá ver os filhos e eu faço questão de estar junto, então vou aproveitar que é a semana data FIFA, que jogo de seleção pra mim é um migué danado, vou rapidinho e volto.
Tem uma notícia sobre furacão nos Estados Unidos aqui, já que... Ninguém te Mano, eles perguntou. estão entrando nessa de furacão. Tá entrando negócio de furacão. Pô, peraí. Vai ficar falando de furacão? Eu vou parar. Furacão... Ele tá assistindo aí, ele manda aí. Ele tá Qual é o nome do furacão, Vamp? Que tá lá nos Estados Unidos? Peita. Porque o negócio mano, furacão tá é chegando Atlético outro Paranaense. furacão. Isso. Cadê? Tá chegando um tornado. O vagabundo tá me mandando mensagem no WhatsApp toda hora aqui. Eu não tô conseguindo avançar. Tornado lá. Ah, mano, chega. Negócio de furacão não é com a gente aqui. Caraca, o maluco tá me mandando aqui todas as fotos do mundo. Pelo amor de Deus, meu celular. Olha isso aqui. Olha isso. Que loucura, mano. Bom, cara, essa treta do Marcos Braz com o Gabigol é acabar ou tirar do Flamengo. E o Marcos Braz é um que eu acho que gosto dele, acho ele uma figura pitoresca, mas a gente precisa de um profissional ali trabalhando o futebol do Flamengo, não é o caso do Marcos Braz. Profissional, sim. Executivo do futebol, conhecido por ser brabo fazendo isso. Não é o caso do Marcos Braz, com todo respeito. Ele acho uma figura interessante, engraçada, ele é uma boa figura. Eu não tenho nada contra o Marcos Braz, na verdade é essa. Mas, porra, eu acho que a gente precisa de um cara que manje de futebol mesmo, de tática, que possa debater com o treinador, que possa escolher um treinador na hora de ser contratado. Não é o caso do Marcos Braz. Mas bote nos comentários o que você pensa a respeito disso. Se inscreva no canal se não tiver inscrito. Acenda o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal. Dê uma olhada se você gostar do título de algum deles, se interessar pelo assunto. Clique, continue vendo. Manda esse vídeo pro teu grupo de WhatsApp de Flamengo, que eu sei que vocês têm aí, grupo adoidado. Vai me ajudar demais também. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e